Estamos de volta, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está vendo esse vídeo. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre as perdas de carga por choque por atrito, lei de Kirchhoff, né, que a gente aplica, lei das malhas, lei dos nós e tal. Falamos um pouquinho sobre fuga de ar, sobre um pouco de controle, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de distância de deslocamento do fluxo do ar, a utilização de frente de trabalhos antigas, né? Que isso tudo também eu já citei anteriormente, então a gente só vai dar uma pincelada bem rápida sobre isso, para depois a gente entrar nos tipos de ventilação, na termoquímica, na termodinâmica, né? Na termodinâmica da ventilação, para depois a gente entrar realmente nessa parte final. Então, teoricamente, essa é a nossa última aula de ventilação, tá? Como eu sempre falo, as nossas aulas, elas não vão te ensinar 100% do que você tem que fazer, elas vão te dar uma ideia do que lá no futuro, se você for trabalhar nessa área, pelo menos você já tenha um primeiro caminho a percorrer, né? Então, espero que esse período da gente tenha sido, ainda com toda essa dificuldade, ainda que todo esse sistema diferenciado do que nós estamos vivendo, época de pandemia e tal, que vocês tenham podido aprender um pouco, que tenha sido algo que ajude vocês se vocês realmente forem trabalhar nessa área, né? Mas, como sempre, está sendo feito com toda a dedicação possível, né? Então vamos dar continuidade, a gente vai falar sobre essas nossas relações das vias de acesso que a gente tem, né? Então a gente sabe que as vias utilizadas para os fluxos de ar de entrada e de retorno devem ser revistas do ponto de vista da distância do percurso e do tempo correspondente tomado para uma travessia completa do ar, principalmente pelo fato de que quanto maior, a gente já viu isso, mais perda de carga a gente tem, quanto mais curta, ainda assim a gente vai ter mais perda de carga. Pela questão do número de Reynolds, seja laminar e turbulento, então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a esses pontos, né? Então a gente tem que sempre estar atento a essas questões. Para temperaturas elevadas em minas grisotosas com emissão de gases, é vantajoso que o ar limpo atinja os trabalhos o mais rapidamente possível, a fim de minimizar o ganho de calor e umidade. Tá? Então, nesses pontos específicos, precisamos que o ar chegue muito rápido, mas não adianta nada eu precisar que o ar chegue muito rápido se a velocidade dele for maior do que estabelece a lei. E aí vamos de novo lembrar, que a gente já viu umas 3, 4 aulas atrás, a velocidade máxima do ar é de 8 metros por segundo, podendo chegar a 10. Né? Ela não pode ser menor do que 0,2 e não pode ser maior do que 8 metros por segundo, mas para que ela seja um pouco maior, ela não pode chegar mais do que 10, mas ainda assim tem que ter autorização, né, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego, que, salvo engano, agora é Secretaria do Trabalho e Emprego. Não sei dessa mudança política que teve recentemente, mas ela tem que chegar rápido, mas a gente tem que controlar isso tudo. Então, emprego e frente de trabalho antigas como parte integrante do sistema de ventilação pode resultar na redução significativa na resistência do ar das minas, então o ar vai fluir para todos os lados, que de certa forma é bom, mas de certa forma é ruim. Né? Se o ar está fluindo de uma forma mais tranquila, ele está passando, mas eu não consigo mais controlar para onde o ar vai. Tá? Então aí o ar vai chegar em qualquer lugar, e isso pode ser ruim pela quantidade de ar que eu vou estar tendo que fornecer para um ponto que eu não precisava. Tá bom? Então, além disso, o ar de retorno que passa por áreas abandonadas ajudará a prevenir o acúmulo de gases tóxicos, asfixiantes e inflamáveis, tá? Mas isso acarreterá uma maior necessidade de ventilação em locais sem atividade. Então, a gente sempre tem que estar medindo esses nossos prós e os contras. Tá? Quanto aos tipos de ventilação, pessoal, a gente sabe que eles podem ser os principais, né? Que eles podem ser os exaustores, e eles podem ser os forçadores, o insuflante e aspirante. Tá? Está insuflando, que está aspirando, tá? E eles podem estar, eles são responsáveis pelo fornecimento do ar das vias principais e eles podem estar em série ou em paralelo. Uma forma secundária é o fornecimento de ar para frentes de trabalho ou áreas cegas ou fundo de saco, como o pessoal também chama, tá? Que eles são posicionados já dentro das nossas vias, principalmente nas nossas vias principais, quando tem uma interligação da principal com a secundária, então tem um ventilador posicionado direcionando o ar, tirando o ar da via principal para a área secundária, tá? Então aí a gente vai estar garantindo que o ar chegue em todos os pontos. Em uma das aulas anteriores, quando a gente estava falando dos subsistemas,
Eu até mostrei como é que funcionaria lá na questão dos anteparos, para que o ar possa fazer curva, não sei o que lá e tal, né, de um sistema do Octave Sim, que é um software mais antigo e tal, mas ele é bem bonitinho com relação a como que o ar se movimenta. Mas dependendo de quanto de perda de carga eu vou ter ali, pode não ser que o ar chegue no final daquelas galerias, e aí eu precisaria de ventilação secundária naquele ponto específico. Tá, então aqui a gente tem sistemas de ventilação principais, aparentemente sistemas exaustores, aparentemente exaustores, porque pode ser que ele não esteja finalizado ainda e seja um sistema forçador, mas tudo indica que ele é um sistema exaustor, tá bom? Que aqui esses ventiladores estariam tirando o ar de dentro da mina, tá? Então eles estariam puxando o ar para a superfície, tá bom? Então aqui a gente tem os sistemas exaustores gerando a pressão negativa, tá, dentro da nossa mina, fazendo que o ar entre pelo outro lado, principalmente quando se trata de sistema em U, tá bom? Que a gente até falou isso na aula passada, lembra aí, sistema em R e sistema em U, tá certo? Então aqui eu tenho o ar descendo pelo shaft. Geralmente a gente pode ter aqui um sistema forçador ou exaustor, tá ok? Muitas empresas, muitas minas, né, elas estão usando os shafts para ventilação especificamente. E aqui, se vocês olharem, tem até umas escadas e tal para garantir até a segurança em caso de acidente para o pessoal poder estar saindo. Então aqui serve como ventilação e segurança. Gleico, isso pode ser um rise? Tá muito grande para ser um rise, mas vai que alguém conseguiu construir um rise desse tamanho e eu não sei, né? Então, não vou dizer que não, porque eu posso estar errado, na verdade. Eu prefiro ficar na ignorância do que falar besteira. Então aqui eu tenho ventiladores em paralelos e ventiladores em série, tá? Aonde quando eu tenho ventiladores em paralelo, eles têm uma eficiência muito maior do que os ventiladores em série, principalmente se tiverem potências diferentes ou e algum esteja com problema, tá? Que aí para eles estarem em série, eles têm que ter a mesma potência, estejam funcionando da mesma forma. Se algum tiver com problema, você pode estar forçando demais o ventilador da frente, ou então o ventilador de trás não está fornecendo o suficiente para o ventilador da frente, e aí a gente tem essas dificuldades operacionais, tá bom? Quando eu tenho os dois em paralelo, cada um vai estar fornecendo a quantidade de ar. Se eles estiverem trabalhando em... eu estou tentando lembrar da palavra. Se eles estiverem trabalhando de forma diferenciada, um pode fazer com que o outro também tenha problema por conta do fluxo do ar, que a gente vai ter ali a movimentação, as linhas de fluxo, pode um estar interferindo diretamente no outro, mas é muito mais difícil do que quando eles estão em série, tá? Então aqui eu tenho dois ventiladores em paralelo, o que já ajuda o nosso sistema, né? Isso aqui aparentemente é um túnel rodoviário, que é bastante utilizado também no sistema de ventilação, e aqui é um sistema secundário, tá? Então aqui eu tenho um exemplo de um sistema de ventilação, né, que o ar ele vai estar entrando por um ponto específico. Se vocês observarem, eu estou aumentando a minha galeria, então vou estar gerando perda de carga aqui, na verdade. Só que aqui eu tenho dois sistemas de ventiladores, né, ventiladores secundários junto de uma porta, né, aqui para a passagem de pessoal, e os ventiladores em paralelo, tá? Aqui a gente pode ver que os ventiladores eles têm que chegar a um ponto onde eles comecem a trabalhar de forma igual, tá? Então eu preciso ventilar de forma com que eles sempre estejam evoluindo e trabalhem na mesma condição, porque se eles tiverem diferentes formas de trabalho, um pode estar atrapalhando a eficiência do outro. Então por isso que a gente sempre tem que tomar muito cuidado nessa manutenção dos ventiladores. Olha aqui, nessas velocidades de contorno, quando os ventiladores, vocês podem observar aqui que eles perdem um pouco de eficiência na quantidade de ar de 60 metros cúbicos, né? Olha como que os fluxos do ar estão bem diferenciados, bem ruins aqui. Quando eles chegam em 80, eles já começam a ficar tudo bem igual, então o sistema já está numa sinergia muito melhor do que quando a gente tinha antes.
Aqui eu tenho velocidades do ar diferentes para cada tipo de situação, né? Nesse ponto aqui, com velocidade no verdinho aqui, ele está dando por volta de 9, né? Nessa velocidade de contorno, chegando aqui em cima a 15, por exemplo, que é bem ruim. E quando a gente está aqui, ele fica tudo muito mais tranquilo, com os ventiladores fluindo, né? Trabalhando de uma forma muito mais azeitada, digamos assim. Então o processo tende a ser muito melhor nesse ponto específico. Né? Então, se os ventiladores A e B estão associados em paralelo, então cada um vai ter uma vazão e a gente tem a mesma pressão friccional, como a gente já tinha visto com relação às galerias. Lembrando, agora são os ventiladores. Tá? A curva característica dessa combinação é obtida adicionando vazões individuais dos ventiladores para cada valor específico de pressão, e o ponto de operação efetivo do sistema é dado por C. Então a gente tem aqui, a gente sabe das quantidades de ar que a gente tem, né? E aqui a gente tem uma pressão friccional única, e aqui a gente tem a quantidade total do nosso ar, onde eu tenho uma pressão dos meus ventiladores e a quantidade do ar, chegando ao ponto específico aqui, que é o ponto ótimo que a gente tem, tá bom? Lembrando que pressão friccional aqui também pode ser com relação à perda de carga. A associação dos ventiladores em paralelo, eles são indicados quando a resistência do circuito é baixa, tá? Então quando eu tenho ali uma via, uma galeria muito boa, muito tranquila de estar trabalhando, então aí é melhor fazer a associação em paralelo, tá? Neste caso a gente tem ganho em vazões maiores, que aí fica mais fácil de estar trabalhando. Pode ser feito com ventiladores diferentes, mas isso pode provocar o stalling no ventilador mais fraco, que é ele tentar chegar no que o outro da frente ou no de trás, né? Chegar na potência do mais forte e não conseguir. Isso pode fazer com que ele tenha uma sobrecarga e quebrar. Isso não é muito bom, por isso que é o ideal que eu tenha dois iguais, tá? Porque esse stalling ele é ruim para o nosso sistema. Então sempre que possível, ventiladores em paralelo, em paralelo a gente fazer esse sistema dos ventiladores com potência bem parecida. Tá? Então aqui são os ventiladores em paralelo, mais fácil para a gente estar trabalhando. A ventilação secundária ela também pode ser insuflante, aspirante ou mista. Né? Insuflante, o ventilador trabalhando com pressão acima da atmosfera. A aspirante, o ventilador trabalhando por sucção, né? Que a gente tem aí a nossa exaustão. E a mista é a combinação dos dois. Tá? Se assemelha à ventilação principal também. Então aqui eu tenho a ventilação insuflante, né? Que na minha galeria principal eu faço um uso de um ventilador que ele vai estar empurrando o ar para dentro, ele está pegando parte da ventilação que está passando pela minha galeria e está jogando para dentro, tá? Então o ar vai bater aqui, vai fazer essa diferenciação, tá? Na aspirante, né, na exaustora, o meu ventilador vai ficar na parte fora já dessa minha galeria de trabalho, mas ele está gerando uma pressão negativa aqui dentro. Então a tendência de que o ar faça a curva e entre por aqui. Tá? Então o ar vai fazer a curva, vai entrar, vai perceber que aqui tem uma pressão negativa e aqui o ar está sendo puxado, então ele vai sair por esse ponto específico. Lembrando que eu preciso de um filtro nesse ponto aqui, porque senão vai chegar muita sujeira no meu ventilador. E se chegar sujeira no ventilador, a tendência dele quebrar. Sujeira, umidade, isso tudo pode gerar problema pra gente, tá? E eu tenho um sistema misto, tá? Que o meu sistema misto ele é insuflante e aspirante ao mesmo tempo, tá? Que ele é forçador e ele é exaustor ao mesmo tempo. Então eu tenho tudo isso funcionando. Essas distâncias aqui, Cleiton, de 5 a 20 metros, né? De 10 a 20 metros, isso tem que ser exatamente igual. O ideal é que você faça análises de como vai funcionar, né? Mas essa é o que o pessoal, principalmente o McPherson, né? O McPherson, ele entende que as distâncias suficientemente boas para você garantir que você tenha o mínimo de turbilhonamento possível, né? Mínimo de perda de carga por choque possível para garantir que a ventilação ela vai estar sempre ok, tá? E quanto à quantidade de ar fornecido, a gente tem os equipamentos de medição, a gente tem os anemômetros de Pais e a gente tem os termoanemômetros, que além de medir a velocidade, ele mede a temperatura. E hoje em dia já existem até uns sistemas que você já consegue fixá-los na parede e eles vão te dando respostas quase que em tempo real.
para você fazer esse controle do ar dentro da mina. Quanto ao fornecimento de energia elétrica, né, a gente sabe que numa mina a gente tem iluminação, mineradores contínuos com correias ou correntes transportadoras, elevadores, e a gente tem a ventilação, que ela demanda de 30 a 40% da energia total da mina, o que é um número muito grande, né? Se a gente está usando de 30 a 40% da energia total da mina, a gente está usando de uma forma errada, ruim, os nossos custos eles tendem a aumentar, né? Por isso que a nossa ventilação ela tem que ser muito bem organizada, tem que ser bem certinha, né? Porque senão você vai estar jogando dinheiro fora e a sua função como engenheiro é aumentar os lucros e reduzir os custos. Se você faz uma ventilação que você está aumentando o custo à toa, você está indo por um mau caminho, tá? Imagina, isso aqui é uma galeria, eu acho que eu já mostrei para vocês 77 milhões de vezes, né, no Canadá, onde o pessoal hoje em dia usa para passar o tempo, porque lá no Canadá parte do ano é muito frio, então eles têm que ventilar isso, e principalmente quando estava em operação, né? Imagina você ter que ventilar isso tudo aí com uma quantidade de ar que você não precisava, tá? Então aí você tem que tomar muito cuidado nesses pontos específicos, né? A gente tem os mineradores contínuos, olha a quantidade de poeira que tem aí dentro, então você sabe que você está gastando energia com o minerador contínuo e também gastando energia com a ventilação, e a ventilação não está sendo eficaz, né? Então você está superdimensionando a ventilação, é algo ruim. Tá? Então aí você tem os sistemas secundários de ventilação, que você já consegue controlar um pouquinho mais, levar a ventilação para onde você precisa especificamente. Então o sistema de ventilação ele deve atender no mínimo aos requisitos de possuir ventilador de emergência com capacidade que mantenha a direção do fluxo do ar de acordo com as atividades para este caso, previstas no projeto de ventilação. Entradas aspirantes dos ventiladores devem ser protegidas, principalmente para não entrar nenhum animal ou algo desse tipo. O sistema de ventilação deve atender os seguintes requisitos. O ventilador principal de emergência deve estar instalado de modo que não permita a recirculação do ar, para você não ter o ar sujo sendo misturado com ar limpo, né? Possuir sistema alternativo de alimentação de energia proveniente de fonte independente de alimentação principal para acionar o sistema de emergência nas seguintes situações: presença de tóxicos em minas que falta ventilação coloca em risco a segurança de pessoas durante sua retirada, tá? Então aí a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ter dois sistemas de ventilação de energia, um principal e um de emergência, para evitar com que você tenha, né, a possibilidade das pessoas terem contato com esses tóxicos. E é sempre bom a gente entender que se eu preciso aumentar 10% da minha velocidade do ventilador, isso pode aumentar a quantidade do ar em 10%, mas a exigência energética vai aumentar em 33%. Vamos lá. Eu fiz um cálculo hoje que ele não corresponde ao que vai ser utilizado daqui a 5 anos. Tá? O que isso significa, Glenn? Isso significa que daqui a 5 anos eu tenho que ventilar ainda mais. Tá, mas eu só preciso de 10% a mais dessa minha velocidade do ventilador para que o ar chegue mais longe. Tará. Isso está aumentando em 33% da minha exigência energética. Isso significava que minha mina, 40% do custo que ela tinha com energia era para ventilação. Isso significa que ela já vai aumentar para 50% ou mais, né, com relação ao que a gente tinha. Isso faz com que torne-se cada vez mais caro o seu processo. E aí, quando você vai fazer aquela questão do VPL, valor presente líquido, taxa interna de retorno, taxa de atratividade, taxa de não sei o que, isso pode ser bem ruim. E aí que a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Por quê? Porque nesses pontos específicos, uma análise mal feita, um planejamento mal feito da sua ventilação, isso pode interferir diretamente na sua operação, tá? A gente está vivendo hoje, por exemplo, um momento de incertezas. O dólar está aumentando. Beleza, estou vendendo em dólar, tá ótimo. Mas os seus insumos também são comprados em dólar. E muitos deles estão aumentando ainda mais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. O preço do nosso minério está baixando. Em alguns casos específicos o preço do minério baixou muito. E os seus insumos estão aumentando. Você poderia melhorar a ventilação, você não está melhorando. Era um ponto específico de você conseguir reduzir custo, só que muita gente não faz as análises de ventilação e termina gastando mais dinheiro ou tendo que refazer todo um sistema, que é ainda mais caro.
Bom, quando a gente tem uma ventilação insuficiente ou quando a gente tem a falta dela, a gente tem a geração de poeira, né? Que aí a gente pode ter inalação de particulado, tendo doenças pulmonares, dificuldade de visualização e risco de acidentes, e isso está diretamente ligado aos riscos operacionais que a gente tem. É um sistema que é um processo que não deveria acontecer, mas que acontece. Se eu tenho material silicatado, por exemplo, eu vou estar gerando ali uma possibilidade de uma pneumoconiose, né? Ou uma silicose, que é aquele pulmão de pedra que o pessoal sempre gosta de dizer. Né? Isso é um risco bem grande que a gente tem. Por isso que, nesses casos aí, entra o EPI. A ventilação é EPC, o equipamento de proteção coletiva, e o EPI ele tem que ser utilizado quando a ventilação não é tão boa. Além disso, dificuldade de visualização e risco de acidente. Pensa naquela poeirada toda que tem e você não consegue enxergar direito. Né? E acontece, principalmente em longo haul, quando está usando o minerador contínuo, que enquanto ele está cortando, se você não tiver aspersão de água no minerador contínuo e uma ventilação boa, aquilo ali fica tudo nebuloso, digamos assim. E aí você tem que tomar muito cuidado com relação a isso também. Olha aí, ó, o nebuloso que eu acabei de falar para vocês. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente faz, e aqui um sistema de ventilação seria uma das hipóteses para a gente reduzir essa poeira toda. Né? Além disso, a gente sabe que o sistema de ventilação deve ser rígido e dotado de procedimentos ou dispositivos que impeçam que os gases em combustão provenientes de incêndio penetrem no seu interior, que é o sistema de ventilação, ele não pode deixar que os incêndios eles se propaguem, né? Possibilita que os gases de combustão ou outros gases gerados em seu interior em virtude de incêndio não sejam carreados para frente de trabalho ou sejam adequadamente diluídos, e aí a ventilação tem que controlar esse processo também. Gleico, como que eu faço isso? Lembra o triângulo do fogo: combustível, comburente e fonte de calor. Né? Se eu tiro meu comburente, se eu tiro o oxigênio, por exemplo, é uma forma de eu não ter o incêndio sendo levado para frente, e aí o pessoal deveria usar aquelas máscaras que eu falei para vocês, né? A máscara de processo químico, que eu sempre esqueço o nome dela, que eu vou pesquisar de novo, que eu falei para vocês na aula passada, que eu ia colocar no Moodle. É o regenerador químico de oxigênio. Né? Ele, através de uma substância química, você vai respirando, ele vai gerando um oxigênio para você durante um tempo. E aí o sistema de ventilação ele pode travar o fornecimento de oxigênio. Além disso, a gente tem um controle ineficaz de temperatura. Né? Temperaturas muito altas são ruins. Já logo no início da nossa disciplina a gente fala que a temperatura ideal de uma mina deve estar entre 21 e 29 para os trabalhos convencionais. Minas que são muito mais frias, requerem muito mais, o funcionário tem que usar roupas especiais e tal, que também é ruim. Um deixa a pessoa meio mole, meio preguiçosa, não sei o que, porque está quente demais. A outra deixa o corpo para de pensar, de colocar energias onde não precisa para gerar calor. Isso também é ruim, tá? Então a gente pode ter calor ou frio excessivo. Aqui no Brasil muitas minas têm calor excessivo, tá? Principalmente porque quase todas as minas usam ventilação exaustora, e a ventilação exaustora ela pega a temperatura da superfície e leva para dentro. Vamos lá, pessoal. O Brasil é frio em alguns pontos específicos. Vamos pensar lá em Minas Gerais em julho, por frio. Até agora em setembro é frio, faz 10 graus, tá ótimo. Janeiro faz 30, 35 graus na superfície. Pensa dentro da mina. O que você me diz? E aí? Se você não tem controle de temperatura e você está usando ar atmosférico, em um dia de extremo calor, vai esquentar mais ainda. Não tem pra onde. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Uma outra questão que a gente tem é a termodinâmica da ventilação, que a gente vai até falar sobre isso com relação ao que eu acabei de falar dessas temperaturas mais altas, né? Se os intervalos de temperatura e pressão causados por variações de elevação e transferência do calor produzem mudanças da densidade do ar que excedem 5%, então essas análises que ignoram essas mudanças produzirão erros
consistentes que impactam significativamente no processo da ventilação planejada, né? Então eu não consigo precisar o que eu estou fazendo se eu tenho essas variações de temperatura e pressão quando eu tenho essa mudança da elevação, né? Quando eu estou mais baixo na mina, quando eu estou mais alto com relação à superfície e dentro da nossa mina. Em termos práticos, significa que para instalações subterrâneas que estejam a mais de 500 metros abaixo da maior conexão com a superfície, métodos de análise que ignoram a compressibilidade do ar podem ser incapazes de produzir resultados que estejam dentro das tolerâncias observacionais de precisão. Então, sempre que eu tenho minas muito profundas, eu tenho que tomar muito cuidado com essa compressibilidade do ar, tá? Porque o ar ele pode ficar mais comprimido. Quanto mais comprimido, as moléculas vão estar mais próximas, elas podem se mover mais rápido também, isso é ruim. Tá? Embora as relações dos fluxos incompressíveis seja simples de aplicar, eles são necessariamente baseadas em uma aproximação, e o ar ele é altamente compressível. Tá? Então, para isso, a gente precisa estudar a termodinâmica da ventilação, onde as análises utilizam diagramas de pressão-volume e temperatura-entropia. Tá? Então, a entropia aqui é extremamente importante para a gente também. O ar entra em um poço abatido a pressão e temperatura da atmosfera existente no topo do shaft, então ele chega ali na pressão atmosférica e na temperatura da atmosfera, mas quando o ar desce pelo shaft, a sua pressão aumenta, assim como a pressão sobre um mergulhador aumenta à medida que desce sobre o oceano, né? A gente tem a camada de ar sobre a cabeça dele. Lembrando da física, ρGH, me lembra aí, né? ρGH, que a gente tem essa pressão atmosférica, quanto mais baixo a gente está, o H ele aumenta, né? E o aumento da pressão é causado pelo peso crescente da coluna sobreposta do fluido à medida que mergulhamos mais fundo no fluido, no caso da gente o ar. No entanto, essa observação simples contradiz a crença de que o ar sempre flui de uma região de alta pressão para uma região de pressão inferior conectada. Em um poço abatido ocorre exatamente o oposto, mostrando que com facilidade podemos ser enganados por concepções simplistas, né? Porque aí nesse caso específico a gente tem que pensar em coisas além, por isso que a termodinâmica é importante. O processo de compressão gravitacional ou autocompressão no eixo abatido produz um aumento de temperatura no ar, e isso independe de quaisquer efeitos de atrito, será sobreposto à influência de qualquer transferência do calor com os estratos ao redor que possam ocorrer nas paredes do poço. Né? Então, a própria rocha, ela muda, né? O nosso sistema ele muda de acordo com a profundidade que a gente está. A ideia inicial que a gente tem é exaustor, o sistema que não tem uma ventilação específica, né? Não quer dizer que dentro da mina ele vai estar com uma pressão menor, mas se a gente gerar uma ventilação positiva ou negativa, aí sim a gente vai estar reduzindo as pressões dentro ou aumentando as pressões dentro da mina, e aí a gente consegue ter esse controle da ventilação dentro da nossa mina. A taxa dessa transferência de calor depende das propriedades térmicas da rocha e da diferença entre a temperatura da rocha e a temperatura do ar em qualquer horizonte dado. Então a gente precisa sempre entender da questão da geotérmica, né? A rocha ela pode sim estar mais quente ou mais fria, né? E isso fazer com que a gente interfira diretamente nas temperaturas e aí sim das pressões dentro da nossa mina. Então o que a gente tem aqui, por exemplo? A gente tem os elementos de um sistema onde a temperatura, né, está gerando calor dentro desse nosso sistema, fazendo com que eu tenha um aumento de temperatura dentro da rocha, fazendo com que, nesse caso específico, próximo dos meus shafts é onde eu tenho emanação de calor. Isso pelo nosso grau geotérmico. Pensa lá naquelas minas da África do Sul, Tautona, eu acho que é Mponeng, eu acho que esse é o nome da mina mais profunda do mundo, 4.100, 4.200, 4.400 metros de profundidade. Quanto de calor não tem dentro daquele sistema? Então o ar ele fica quente, e quando eu faço esse sistema de exaustão eu estou entrando temperatura dentro da minha mina, e quando eu chego na superfície eu estou jogando essa temperatura fora, tá? Então o meu sistema de ventilação ele tem que ser muito importante. Por isso que aqui ele fala de calor que entra e aqui é o calor que sai, tá? Enquanto a temperatura da massa de rocha ao redor do shaft pode mudar relativamente devagar com o tempo,
A temperatura do ar na entrada do shaft pode mudar de hora para hora, especificamente quando a gente tem dia e noite. Então a gente sabe que a rocha ela pode nem ter tanta mudança assim, porque tem calor específico, tem todas essas questões, mas a entrada do ar ela pode estar tendo essa alteração constante. Vamos pensar, Cachoeiro de Itapemirim, pelo amor de Deus, se a gente tivesse uma mina subterrânea aqui, de dia faz 35, de noite faz 17 graus, que nem a gente está vivendo hoje em dia. Estou gravando esse vídeo dia 19 de setembro. Essa noite fez frio, pelo menos pra mim, né? Fez frio, fez lá seus 17 graus. Agora de tarde, vamos ver aqui quanto que ele está dando de temperatura. Está dando 35 graus. Olha aí, ó. Dando 35 graus agora. Não tá voltando mais não. Mas aí, ele está falando que hoje de noite, hoje de madrugada fez 19. 19 e 35 agora. Com sensação térmica de 37. Agora pensa se a gente tivesse uma mina aqui perto do shaft, a gente não ia ter essa variação. É muita coisa. Então a gente tem que pensar nas nossas condições de Brasil também. Deixa eu ver, por exemplo, estou no telefone aqui, ó. Estou vendo as temperaturas. Eu vou fazer um estudo rápido, só pra gente ver. Estou esperando carregar, que não carregou. Ó, eu queria ver só ali na região de Ouro Preto e Mariana, porque Ouro Preto e Mariana tem a mina da passagem. Ih, deu erro, não quer carregar. Só porque eu queria fazer isso com vocês, ó. Não quer funcionar. E aí, não tem como ser feliz, né? Mas eu só queria ver essa diferença de temperatura ali, por conta do fato de que ali a gente tem a mina da passagem, que ela não tem uma ventilação específica. Ó, hoje ele está dizendo que a gente tem uma temperatura, cadê? Aqui, ó, de 32 a 17 ali em Ouro Preto. Mariana está bem próximo, mas a mina da passagem fica aqui em Mariana. Mas você já sabe que de noite está fazendo 17, de dia está fazendo 32, são 15 graus de diferença. Então isso aí vai influenciar diretamente também nesse calor que entra na mina, né? Então, devido a essas variações de superfície, é comum que as paredes e a rocha ao redor de um shaft de descida absorvam calor durante o dia e emitam calor durante a noite, fazendo com que a mina esquente mais durante a noite também. Tá? O fenômeno continua ao longo das vias aéreas de admissão e tende a atenuar os efeitos da variação de temperatura da superfície à medida que seguimos o ar em uma instalação de subsolo, e isso é chamado de volante térmico. Então a gente está tendo essas variações também. Lá em cima está muito quente, aqui embaixo, com o passar do tempo, vai sendo esquentado. A gente tem a questão do calor específico, e isso tudo vai estar interferindo na temperatura da mina também. Tá? Então aqui a gente sabe dessa nossa relação da nossa pressão e o volume que está entrando, né? Na pressão 2 com os volumes do ar, então a gente sabe essas relações. E aqui a gente tem com relação à nossa entropia, tá? Então aqui eu tenho temperatura e entropia, para que a gente faça essas nossas relações, para que a gente consiga entender essas variações dos volumes e calor que vai entrar dentro da nossa mina também, tá bom? Então isso tudo vai estar sendo bem importante para a gente, onde a gente tem energia do fluxo, energia por atrito, temperatura e entropia sendo relacionado dentro da nossa mina, tá? E aí a gente sabe que essas relações a gente tem que tomar bastante cuidado, porque a rocha vai esquentar, porque esse fluxo vai demorar a acontecer, e se a gente não tiver um sistema que ele possa gerar um resfriamento, por exemplo, a nossa mina ela pode estar sofrendo variação de temperatura e a gente não está conseguindo controlar isso tudo. Tá? Então o aumento da temperatura é resultado da energia potencial sendo convertida em energia interna à medida que o ar cai através desse shaft, o efeito conhecido como autocompressão, e a gente sabe que na prática a mudança de temperatura varia consideravelmente de 1 grau, tá, a cada 100 metros de descida, e isso depende, esse é um valor médio. Eu vou mostrar para vocês uma tabela daqui a pouco que nem sempre é assim, em alguns casos é muito mais do que isso, devido à transferência de calor e às reduções nas temperaturas
no bulbo seco causadas pela evaporação da água. O bulbo seco é um sistema de medida de temperatura, que a gente até vai falar sobre ele quando formos associar um pouquinho de segurança do trabalho, né, que não tem como, que a gente vai usar o IBUTIG, índice de bulbo úmido, termômetro de globo, para que a gente consiga ver as temperaturas e os tipos de atividade, tempo de descanso e assim por diante do nosso trabalho. Tá? Então, os fatores que influenciam nas trocas térmicas, a gente sabe que é a temperatura do ar. Na temperatura do ar, a gente tem a umidade, velocidade, calor radiante e o tipo de atividade física que está sendo trabalhado. Por isso que a gente tem que usar o nosso conhecimento de ventilação com segurança do trabalho para que isso se encaixe, porque não é simplesmente manter o controle de temperatura por manter o controle de temperatura para ficar todo mundo bonitinho e tranquilo. Não, também é, mas para que a gente consiga sempre saber se a atividade que está sendo feita naquele tipo de trabalho, se ele requer um cuidado especial, se ele pode ser um trabalho com mais esforço ou com menos esforço, isso tudo é bem importante. A combinação desses fatores determina os índices de conforto térmico ou de sobrecarga térmica em cada local e tipo de trabalho a ser utilizado, e a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, a temperatura do ar. A gente sabe que a temperatura é maior do que a da pele. O organismo ganha calor por condução ou convecção. Tá? Quando a temperatura do ar é menor do que a da pele, o organismo perde calor pelo mesmo mecanismo, e a quantidade de calor ganha ou perdida é diretamente proporcional à defasagem existente nas temperaturas. Quando a nossa temperatura do ar ele é maior do que a da pele, tá? A gente começa a suar também, né? A gente tem o suor, ele existe ali para a gente estar protegendo. Quando a temperatura é menor do ar do que na pele, a gente tende a esquentar para evitar também que a gente perca calor, né? Então a gente vibra para aumentar a nossa temperatura. Com relação à umidade relativa do ar, quanto maior a umidade do ar, menor a perda por evaporação, e aí a gente não tem, por exemplo, a liberação de toxinas e tal. Teoricamente, o organismo humano deve perder 600 quilocalorias por hora de suor pela sua evaporação, e essa razão pode ser diminuída em função da umidade relativa do ar. Então a gente sabe que a umidade de 100% dificulta a evaporação do suor para o meio, então a gente tem uma perda de calor reduzida, e a umidade de 0%, condição do organismo de perder 600 kcal por hora para o ambiente, e isso também é ruim, porque é uma perda muito alta. Velocidade do ar, ela pode ter uma ação positiva ou negativa, dependendo da temperatura. Né? Imagina uma temperatura fria e com muito vento ainda, a sensação térmica ela diminui ainda mais. Temperatura do ar menor do que a do corpo, você tem um aumento da velocidade do ar, implica uma maior perda do calor do corpo para o meio, e quando a gente tem a velocidade do ar maior do que a temperatura do corpo, esse ganhará mais calor de acordo com o aumento da velocidade do ar. Isso vai fazer também com que a gente esquente mais, e isso também é ruim. O nosso corpo muito quente, ele tende a sofrer muito impacto, né? Os órgãos eles começam a trabalhar de forma desregulada também. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Calor radiante, a gente pode ter um ganho de calor pelo mecanismo de radiação, quando encontra-se fontes de calor radiante, pode ser infravermelho, e nesses casos, as fontes de calor radiante forem controladas, o organismo pode perder calor pelo mecanismo de radiação, e aí a gente também tem que tomar cuidado nesses quesitos. E o tipo de atividade, quanto mais intensa for a atividade física do indivíduo, maior será o calor produzido pelo metabolismo. Por exemplo, um cara que vai lá o tempo inteiro abater choco, ele está fazendo força, né? Se ele está fazendo força, ele está gerando calor, e se ele está gerando calor e a nossa ventilação não é boa o suficiente, ele vai estar perdendo mais energia rapidamente. Tá? Para indivíduos que trabalham em ambientes quentes, o calor decorrente da atividade física constituirá parte do calor total ganho pelo organismo, e isso também deve ser considerado. Por isso que a gente tem que associar a ventilação à segurança do trabalho aí nesse ponto específico, né? E na avaliação do calor ambiente, deve-se considerar sempre as piores condições ambientais para efeito de estipulação de medidas de controle. Eu sou do tipo de pessoa que eu gosto de sempre penalizar ao máximo possível as minhas atividades, porque quanto mais eu as penalizo,
menor a chance de dar errado o resultado final, tá? Então isso aí eu sempre tenho em mente, que eu gosto muito de fazer. Aí alguém vai falar, mas Gleicon, você está superdimensionando e está perdendo dinheiro. Quando eu trato de vidas humanas, eu prefiro superdimensionar do que hipodimensionar, tá? Então, nesse caso específico, eu prefiro fazer. Quanto às técnicas de medição dessas trocas térmicas, a gente tem a temperatura do ar por bulbo seco, o TBS, que é um termômetro comum, um bulbo de mercúrio. Ele deve se proteger o bulbo contra a radiação sem impedir a circulação do ar ao redor do mesmo, que é bem importante, e a temperatura geralmente ela é lida pela estabilização da coluna de mercúrio, tá? Que aí fica bem importante. A umidade relativa do ar. A gente faz isso por um psicrômetro, que mede o TBU, termômetro de bulbo úmido, e o TBS, termômetro de bulbo seco, que é o mesmo que a gente viu antes. E a umidade relativa é obtida através de cartas psicométricas, que ele já faz essas análises de cartas psicométricas. A velocidade do ar é utilizada por anemômetros, assim como eu mostrei para vocês lá atrás, tá? E o calor radiante ele é feito pelo termômetro de globo e trata-se de uma esfera oca de cobre pintada de preto fosco para observar a radiação e com o termômetro de mercúrio inserido no centro, e a leitura é feita após 30 minutos de estabilização do aparelho. A temperatura de bulbo úmido natural é um termômetro comum que permite leituras de 1 décimo de grau Celsius, 0,1. Seu bulbo é revestido por tecido umedecido com extremidade alongada, que deve permanecer em água destilada, e o termômetro em posição vertical e a ventilação natural não pode ser alterado, e a leitura também é feita após 30 minutos de estabilização. Então esse aqui é um psicrômetro, que ele vai fazer a combinação do bulbo seco e de bulbo úmido, tá? Isso aqui são as cartas psicrométricas. Mas Gleicon, eu tenho que saber mexer nisso. Não, hoje em dia já tem uns aparelhos digitais que você já chega, mede, e ele já faz isso bem rapidão, de acordo com o exigido pela NR15, tá? Que a NR15 é exposição, limites de exposição, que ela fala, né? E aí, nos anexos dela, ela vai lá e descreve calor, temperatura, umidade e tal. Então, esses equipamentos eles já estão de acordo com a NR15. Esse aqui é o equipamento utilizado para medir o IBUTIG, índice de bulbo úmido, termômetro de globo, que já tem nesses aparelhinhos que eu falei para vocês, né? Que antigamente eles eram assim, né? Um bulbinho preto, fosco, de cobre pintado de preto, com o de bulbo úmido na lateral. Tá? E aí que vem a grande questão, de acordo com a NR15, anexo 3, tá? A exposição ao calor deve ser avaliada através desse IBUTIG, e quando eu trabalho em regiões sem carga solar, esse meu IBUTIG ele é 0,7 TBN, que é o termômetro de bulbo natural, mais 0,3 o que o termômetro de globo ele dá pra gente. São duas medições diferentes. Se eu tenho um ambiente externo com carga solar, então eu já tenho 0,7 a temperatura que deu no termômetro de bulbo natural, mais 0,2 do termômetro de globo, tá? Mais 0,1 do termômetro de bulbo seco, tá? Então eu faço 3 medidas diferentes se eu tenho exposição ao sol. Se eu não tenho mina subterrânea, eu faço duas medições, 0,7 TBN mais 0,3 TG, termômetro de bulbo natural, termômetro de globo, tá bom? Isso aqui serve para qualquer atividade. Estou em casa, estou estudando, quero saber se eu estou na temperatura correta, né? Vamos de novo, Cachoeira de Itapemirim, em janeiro, 42 graus. Isso é o que o nosso termômetro de bulbo seco vai estar dando. Você pega lá um medidor de IBUTIG, faz a análise, ele vai te dar a temperatura com que você está. E a gente vai até ver daqui a pouco, dependendo de qual tipo de temperatura, quanto você tem que trabalhar e quanto você tem que descansar, tá? Então, no nosso caso aqui, a gente vai usar o IBUTIG sem carga solar, tá? Esse aqui é um aparelho de medidor de estresse térmico, que hoje em dia já tem até os mais desenvolvidos. Estou até tentando comprar um para a escola. Tá, então a gente tem aqui, ó, sua atividade, você está estudando, ela é considerada como
uma atividade leve, mas de um trabalho contínuo, tá? Então a gente vai lá falar que você tem até 30 graus, né? A gente está aqui em uma atividade leve, até 30 graus você pode estar trabalhando sem parar. Acima de 30 graus você tem que parar, tá? Por isso que as temperaturas elas vêm aqui. Quando você tem uma atividade moderada, você só pode trabalhar até 26,7 graus, nesse caso específico aí, tá? Então, até 26,7 uma atividade moderada, ok. Passou desse tipo de atividade e vai para uma atividade que é considerada como pesada, vai ter uma tabela daqui a pouco mostrando o que é cada uma das atividades descritas, você não pode mais trabalhar continuamente. Vamos lá. Eu tenho uma atividade leve que está entre 30,1 e 30,6 nesse meu IBUTIG, né? Então eu preciso trabalhar 45 e descansar 15, tá bom? É considerado como pesado. Eu tenho aqui 26, 21, meu mouse não chega aqui, mas eu tenho entre 21,1 e 25,9. É uma atividade pesada, então eu só posso fazer a minha atividade se eu trabalhar 45 minutos e descansar 15 minutos. Mas se, por exemplo, eu tenho uma atividade pesada, numa temperatura acima de 30 graus, eu não posso trabalhar sem a adoção de medidas adequadas de controle. O que isso significa, Gleico? Isso quer dizer que se estiver muito quente dentro de uma mina e você não tiver medida de controle, e o seu funcionário estiver fazendo uma atividade extenuante, uma atividade cansativa, por exemplo, carregamento de carga, ele não pode trabalhar nessa temperatura tão alta, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Então esse tipo de atividade ele vem também por conta do metabolismo, né, que é a quantidade de calor produzida pelo organismo, que ela é proporcional ao esforço físico despendido pelo trabalhador. É estimado através de tabelas que estabelecem valores em função da atividade exercida. Só que há um problema de metabolismo, porque eu tenho um metabolismo diferente da Letícia, por exemplo. Tá? Letícia, pequenininha, tem um tipo de metabolismo. O Lealdo tem outro tipo de metabolismo. O Léo Grassi tem outro tipo de metabolismo. Mas como cada caso é um caso e a gente tem que estabelecer isso em norma, eles pegaram e fizeram um processo fechado. Tá? Então eles fizeram isso, tabelaram e colocaram, então esse tipo de atividade é assim, tarará, tarará, mas a gente tem fórmulas para entender e tentar chegar a esse tipo de cálculo para também atender o nosso metabolismo. Aonde o metabolismo ele é considerado a taxa de metabolismo no local de trabalho vezes a somatória dos tempos em minutos que se permanecem no local de trabalho, e a gente volta para aquela tabela lá atrás, eu vejo o meu IBUTIG, vejo o meu tipo de atividade, vejo qual tipo de temperatura e como que isso vai estar funcionando. O metabolismo no local de descanso vezes a soma dos tempos em minutos que permanece no local de descanso sobre 60 minutos. E aí eu vejo o metabolismo da minha atividade específica. E aí a gente tem aqui, por exemplo, que quando eu tenho esse meu metabolismo, por exemplo, em 500, tá? Por essa forma que eu tenho, o meu IBUTIG máximo é de 25 graus. Então eu consigo casar o meu tipo de atividade com o meu tipo de temperatura, com a minha temperatura, tá? Então aí eu faço esses controles de como isso está funcionando. Por exemplo, se eu preciso de um metabolismo mais baixo, eu posso ter uma temperatura mais alta, tá ok? Então aí a gente consegue casar um com o outro de acordo com a nossa NR15, tá? E aqui ele fala pra gente qual é o nosso tipo de atividade. Trabalho leve, sentado com movimentos moderados de braço e tronco, por exemplo, datilografia. Eu tenho 125 kcal, isso quer dizer que eu posso trabalhar numa temperatura mais alta, tá certo? Eu estou sentado em repouso. Você agora nesse momento, você está sentado no sofá ou está sentado na sala só assistindo a minha aula. Você está no movimento que pode, ou se você estiver escrevendo alguma coisa, ele é um trabalho leve, tá? Que aí a gente tem esses 125 kcal por hora. Ou se você estiver em repouso fazendo nada, é considerado de 100 kcal por hora. Então você pode estar numa temperatura um pouco maior, tá? Por exemplo, se eu estou com um trabalho moderado, tá? Que é que ele fala, trabalho moderado em máquina ou bancada com alguma movimentação.
Então, um operador, por exemplo, de uma escavadeira, ele está ali com 220 quilocalorias por hora que ele está gastando, ele está se movimentando, está acelerando, freando, não sei o que, puxando, tá? Então ali a gente tem isso tudo. Um operador, um funcionário que ele tem ali o trabalho moderado de levantar ou puxar, por exemplo, tá? Um dos nossos, deixa eu pensar, um dos nossos funcionários que estão trabalhando ali com perfuração de colocação de tirantes, por exemplo, né? Só que não é por um jumbo específico, ele tem que ir lá fazer perfuração, colocar, tarará. Aquilo ali já é considerado um trabalho moderado, então precisa de uma temperatura mais baixa ou um tempo maior de descanso para ele. Assim como a gente tem o trabalho pesado, né, que é o trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos, né, com remoção com pá, alguma coisa nesse sentido, que já dá mais. Ele precisa de mais energia, e por ele precisar de mais energia, ele precisa também de uma temperatura mais baixa. E isso tudo, pessoal, também está relacionado, quando a gente falou lá de segurança, num dos últimos assuntos de segurança, com relação à nossa alimentação, né? A gente sabe, por exemplo, que a alimentação básica de uma pessoa, ela está por volta de 2.000 quilocalorias por dia, tá? 2.000 quilocalorias por dia. Isso significa que se você está se alimentando muito mais do que isso, você vai engordar. Mas o nosso funcionário, se ele não tem uma quantidade de energia, ele tem um trabalho fadigante, ele pode estar perdendo peso também. Então, olha como uma das coisas se juntam com a outra. Logicamente que eu não vou falar muita coisa sobre nutrição, porque minha esposa é nutricionista, mas eu não sou e eu posso estar falando besteira, né? Mas eu sei que se nós não dermos a alimentação correta, a temperatura correta, o nosso funcionário ele pode estar gastando mais do que ele está recebendo como fonte de alimentação, e aí ele vai ter um problema de saúde. Entenderam o que eu acabei de falar? Por isso que quando a gente acabou a última aula lá de segurança, eu falo sobre a necessidade nutricional dos nossos funcionários. E aí eu junto nutrição, temperatura e tipo de atividade. Isso tudo está num ciclo, tá? Que tem que ser respeitado, porque aí sim o nosso funcionário ele vai estar sempre bem para fazer as operações dele, tá? Então tá todo mundo interligado nesses pontos específicos, tá? Então, só para a gente ver aqui, ó, o engenheiro de segurança do trabalho executou algumas medições de uma mina subterrânea no setor de fornos e obteve as seguintes condições: temperatura do tubo seco TBS igual a 32 graus, temperatura do tubo úmido natural TBN igual a 28 graus e temperatura do globo igual a 40 graus. Sabendo que é um ambiente interno sem carga solar, qual o IBUTIG do setor? E aí, o que vocês me dizem? O que a gente tem que fazer? Qual é a fórmula que a gente tem que utilizar? E aí, fala pra mim. A gente sabe que quando fala-se, né, da questão de não ter a carga solar, a fórmula ela é diferente, não é verdade? Então aí a gente já tem lá aquele 0,7 vezes, eu estou olhando aqui porque vocês sabem que eu sou ruim de fórmula, né? 0,7 vezes TBN mais 0,3 TG. Quem é o TBN? Que é o nosso tubo úmido natural, né? Então a gente vai só utilizar o TBN e o TG. Então é 0,7 vezes 28 mais 0,3 vezes 40. Deixa eu fazer essa fórmula rápida. Vou fazer aqui. 0,7 vezes 28 mais 0,3 vezes 40. Que isso aí, confere comigo, faz as contas direitinho aí. Vê se eu acertei a fórmula também. Isso vai dar um IBUTIG pra gente de 31,6. E dependendo do tipo de atividade que ele esteja fazendo, ele pode ter a necessidade de ter medidas de controle da temperatura ou ele ter grandes tempos de descanso nessa atividade, tá? Então, ó, neste local há uma oficina mecânica almoxarifada onde o funcionário tem uma função de descarregar os insumos e materiais que chegam no armazenamento, e quando não tem que realizar
descarregamento ele auxilia nas atividades da oficina. De acordo com a taxa metabólica e a temperatura da mina está de acordo com as normas? Pode ser que não esteja, não é verdade? Porque ele está numa temperatura de 31,6 e ele está fazendo uma atividade que é de moderada a pesada. Ele está carregando e descarregando. Tá? Então isso quer dizer que ele precisa ter um tempo grande de descanso, não é verdade? Faz essas contas direitinho, usa as fórmulas do que a gente viu anteriormente, a de temperatura eu já passei para vocês, e aí vocês vão me responder no Moodle se a atividade está correta ou não, ou se pelo menos de acordo com a taxa metabólica, se ele está na temperatura adequada ou não para essa atividade. Tá? Então, uma das coisas que a gente tem como medidas de controle para essas trocas térmicas, né, relativas ao ambiente, a gente tem que diminuir a quantidade de calor que o organismo produz ou recebe, aumentando a necessidade de dissipá-lo. Então a gente tem que ter, como medida de controle, a insuflação de ar fresco no local, onde a gente tem o uso de ar com temperatura reduzida, uma maior circulação no ar, né, do ar no local, com aumento da velocidade, eliminações de perdas de ar, que são as fugas, selar a percolação de água a partir do maciço, para a gente reduzir a umidade do ambiente, e sempre que possível fazer uma automação do processo para redução do calor produzido pelo metabolismo também é algo importante. Relativas ao pessoal, a gente tem que diminuir a sobrecarga térmica e como medidas de controle, fazer os exames médicos para a seleção do grupo ideal que reúne condições para executar a tarefa, a aclimatação, que é a adaptação lenta e progressiva a um local mais quente, a limitação de tempo de exposição, principalmente em períodos de trabalhos alternados com período de descanso, visando reduzir a sobrecarga térmica, né? Então a gente aí fica de uma forma mais fácil de estar controlando as operações. Uso de EPIs adequados com roupas especiais de tecido leve de cor clara, em alguns casos com sistema de ventilação acoplado. Educação e treinamento com a prática correta de suas tarefas, evitando os esforços físicos desnecessários e fazendo uso adequado dos EPIs. É uma forma ideal da gente estar fazendo essas atividades, né? E como fonte de calor nas minas, a gente sabe que a gente tem o fluxo de calor nas rochas, a alta compressão do ar, que a gente já viu agora há pouco, o uso de máquinas, principalmente as máquinas a diesel, os homens com seus metabolismos, oxidação de materiais, explosivos, principalmente, né, o calor gerado no desmonte, o uso de tubos, lâmpadas e cabos elétricos. Assim, eu mostrei para vocês no grupo do WhatsApp esses dias um vídeo lá daquela empresa que faz o uso de LED na mina, ficou lindo aquilo ali, eu achei muito interessante, isso já ajuda até a gente reduzir um pouco o calor na mina, tá? E o calor das rochas, a gente sabe que o fluxo de calor a partir das rochas é muitas vezes o componente mais importante no aumento de temperatura no local de trabalho, e uma dependência com a profundidade, aumenta com a profundidade, né? Então a gente, quanto mais tem profundidade, mais aumenta o calor da rocha. E aquela tabelinha que eu falei para vocês, né, que a teoria fala pra gente que a cada 100 metros aumenta 1 grau. Mas a gente pode ver, por exemplo, que essa mina de cobre Anaconda nos Estados Unidos, ela pode estar aumentando de 4,6 a 6 graus a cada 100 metros de profundidade, onde a temperatura da superfície é de 4 graus. A mina magma também de cobre, ela tem 3,8, a temperatura da superfície média é de 18 graus. Minas de carvão do Reino Unido, elas vão de 1,8 a 4 graus, né, desse gradiente geotérmico a cada 100 metros de descida, tá? Com a temperatura da superfície geralmente de 10. Essa mina, que eu não vou me meter a besta de ler, eu ia tentar, mas não vou não, muito difícil. Ela já tem de 0,7 a 1,3, né, lá na África do Sul. E essa mina no Canadá, que é de 0,7 de grau geotérmico, então é até menos do que a teoria diz, que é aquele 1 grau por 100 metros de profundidade, tá? Então a gente já tem um valor médio, mas aqui eu mostrei para vocês que ele também pode estar sendo alterado. Não pode ser alterado não, pode ser diferente do valor de valores médios associados, tá? Lembrando que as máquinas são os equipamentos não são 100% eficientes, a perda de energia sempre é convertida em calor, e eu mostro isso para vocês claramente para quem tem carro ou moto,
Coloca a mão no motor depois que você rodar um pouquinho com o seu veículo e vê que ele está quente, porque o motor não gera 100% da energia, não vai para a movimentação do veículo. Parte dele é perdida na forma de calor, por isso que a gente esquenta o motor, né? Por isso precisa de arrefecimento e tal, essas coisas todas. A parcela convertida em calor depende do tipo de equipamento que a gente vai estar utilizando, né? Tem equipamentos mais velhos que esquentam muito mais, os mais novos esquentam menos, os elétricos menos ainda, então isso já ajuda bastante, né? Uma outra coisa que a gente tem água subterrânea, a gente já falou na aula de drenagem e bombeamento, que é importante a gente evitar a água dentro da mina, porque a água proveniente do maciço é uma fonte de calor significativa, pois apresenta temperatura similar ao maciço, até mesmo mais alta, né, principalmente quando tem fonte geotermal, e o calor é transferido na mina principalmente pela evaporação, e a água usada em operações unitárias também pode adicionar por evaporação grande quantidade de calor na mina. Por isso que drenagem e bombeamento também é tão importante e interfere diretamente na ventilação. A alta compressão, que é o ar comprimido, ele tende a esquentar e ganha calor. O ar que desce no shaft sofre compressão ganhando calor, e isso também interfere no nosso sistema. E no planejamento da refrigeração, uma análise detalhada de cada uma das fontes deve ser feita, onde há fontes que são dependentes da temperatura do ar, como o calor das rochas, água subterrânea e metabolismo, e fontes que não dependem, como alta compressão, equipamentos, iluminação, explosivos, oxidação e tubulações, que aí a gente pode tentar resolver essas questões de forma que se a gente deixar de usar alguma delas nas nossas análises, a tendência é de que erremos na nossa concepção de planejamento, né? Então, um estudo envolvendo 7 minas dos Estados Unidos apresentou uma distribuição de fontes de calor, né, onde ela fala que 48% das atividades do calor que existe dentro da mina vem da rocha, 20% vem do equipamento, 19% vem da água, 11% vem da autocompressão e 2% vem de explosivos mais metabolismo. Ou seja, a própria rocha, a fonte de calor que vem dentro da mina, ela vem do grau geotérmico da rocha. Então, se a gente desconsiderar isso, a chance da nossa mina estar mais quente de uma forma descontrolada ela é muito maior. Tá? O calor fornecido pelas rochas é a fonte principal, especificamente ou especialmente em minas profundas, e equipamentos e água subterrânea são fontes secundárias mais importantes, tá? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas relações. A água a gente consegue controlar, né? Equipamentos substituir fica um pouco mais caro, mas se a gente mantiver a manutenção, a tendência é deles esquentarem bem menos. Existe um livro na internet que ele fala sobre gestão de equipamentos, gestão de manutenção de equipamentos. E ele fala como que é a manutenção preventiva, corretiva, preditiva, como que você tem que fazer, quando tem que trocar. É bem interessante esse material. Se eu achar isso, eu vou até colocar no Moodle para vocês. E as medidas de combate às fontes de calor, a gente sempre tem que reduzir, né, fazer a redução do calor úmido da rocha, selando as fissuras com o uso de cimentação, por exemplo, e fazer o bombeamento de água subterrânea. Remoção de equipamentos, sempre que possível a gente tem que reduzir. Estudo de layout da mina. Para quem está fazendo desenvolvimento comigo, mas para quem também não está fazendo, não tem problema. Eu vou estar colocando no Moodle, mas minhas aulas estão todas no YouTube. E eu vou fazer estou gravando hoje ainda, ou essa semana, uma aula sobre seleção e dimensionamento de equipamentos. E é bem interessante a gente ver essa relação, né, de como que o layout da mina ela pode fazer essa mudança de equipamentos para a gente, né? Ou pode acrescentar ou pode diminuir, né, essa relação. E isso tudo, numa mina subterrânea, influencia no processo de ventilação. Tá? Além disso, fazer o melhor uso da ventilação, com o uso correto dos subsistemas, como redução de vazamentos, com portas, selos e tal, instalação de ventiladores secundários também, e redução das resistências das galerias em setores das minas é importante também
para a gente ter esse controle da temperatura. Lembrando que quanto mais resistência, mais o ar ele vai bater nas paredes e vai se agitar, e isso tudo gera aumento de temperatura. E para a gente finalizar a nossa aula, eu deixo aqui umas considerações que eu não vou fazer. Não estou brincando, eu vou fazer. A importância da ventilação para a gente, né, que a gente precisa muito da ventilação para fornecimento de oxigênio, para que a gente tenha um controle de temperatura, conforto, né, das pessoas que estão trabalhando. A gente precisa sempre pensar que a ventilação em si, ela serve para diversos casos específicos, mas principalmente para que a gente dê boas condições de trabalho para os nossos colaboradores, né? Se você for trabalhar na mina subterrânea, o colaborador é você também, mas a gente tem que pensar em todo mundo de uma forma mais segura, controle de gases, né? Todas essas relações específicas. Então a gente tem que pensar nas quantidades de ar fornecida, que a gente sabe que pode ser por explosivo, por material produzido ou por equipamentos mais pessoas, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem os tipos de ventilação, que eles são os forçadores insuflantes ou os exaustores aspirantes, são dois, né? Que pode ser eu chamo de um ou outro, que eles têm suas funções, né? Eles são importantes em minas mais rasas. Você usar um sistema exaustor, ele é mais tranquilo. Quando você tem controle de gases, você pode estar utilizando um ou outro, né? Então a gente sabe disso. A gente sabe da ventilação ascensional e descensional que a gente viu, as resistências das minas, que a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque isso vai influenciar diretamente na seleção de ventiladores, na seleção da potência dos ventiladores, como que isso tudo vai estar acontecendo. E a gente sabe dos problemas relacionados à inexistência ou à insuficiência no sistema de ventilação, que aí a gente pode estar gerando acidente, calor excessivo, poeira excessiva, risco de explosão, isso tudo que uma ventilação ineficaz pode estar causando, tá bom? Então uma coisa que a gente tem é esse sisteminha aqui, bem rápido, bem simples, onde a gente tem o seguinte: eu tenho um programa climático que eu preciso fazer. E nesse programa climático, eu preciso entender que eu tenho a minha entrada do ar. Eu tenho minhas condições de entrada, geometria das vias aéreas, propriedades térmicas da rocha, fluxo do ar, idade da via aérea de entrada, uso de máquinas, instalações de resfriamento. Além disso, eu tenho que selecionar as rotas para investigação climática. Como que isso tudo vai estar funcionando, por onde vai estar passando, grau geotérmico e tal. Isso me faz chegar ao meu primeiro programa. Sempre falo para vocês, né, eu gosto muito de falar para vocês, de ciclo PDCA, que a gente tem que fazer um PDCA, tem que analisar. Você tem que planejar, fazer, checar e agir, né? PDCA, Plan, Do, Act, Plan, Do, Check, Act, né? Eu tenho minha matriz SWOT, que é a minha matriz onde eu vejo minhas forças, minhas fraquezas, oportunidades e ameaças naquele meu processo específico. E isso também tem que ser aplicado numa mineração. Porque quando eu faço o meu programa climático, é o meu plan, eu planejei, né? Eu vi todas as condições, vi todas as rotas, vi meus equipamentos, planejei tudo. E aí eu começo a ver. Vi variações climáticas previstas ao longo das rotas selecionadas. Analisei isso, planejei, fiz. Critérios climáticos foram satisfeitos, eu estou checando, tá? Então eu vou ver se eu tenho critérios de estabilização climática. Já fiz o P, já fiz o D, já estou chegando no C, né, do check. Foram satisfeitas? Não. Então eu tenho que alterar uma ou mais variáveis. Eu estou agindo, estou voltando no meu processo para refazer o que eu tenho que mudar. As minhas condições foram satisfeitas? Sim. Isso também é uma forma de agir. Então eu vejo, são necessárias investigações futuras? Sim. Estou voltando o meu processo de novo para ver se está tudo certo ainda, tudo ok. Se eu acho que não, eu começo a olhar. Há modificações nas vias aéreas ou fluxo do ar? Eu tenho novas aberturas? Eu tenho novos sistemas? Sim, então eu tenho que refazer tudo. Eu tenho que replanejar tudo. O ciclo PDCA ele não para, tá? O ciclo PDCA ele é eterno, principalmente na mineração, porque as nossas vias elas sempre vão estar mudando.
Os nossos processos estão sempre evoluindo. Então quem está trabalhando com melhoria contínua não para. Tá? Então todo dia você está olhando, você está refazendo, você está reanalisando, e isso tudo é importante. Tá? Se eu não tenho que mudar nada, o design do sistema está encontrado e eu parei. Não é o nosso caso, a gente não vai parar. Né? Porque querendo ou não, a mina ela sempre está mudando. Então eu sempre estou tendo que refazer simulação, revendo e analisando, ver se as portas estão no lugar certo, se os selos, os anteparos estão no lugar, os ventiladores secundários se eles estão funcionando, e tudo isso tem que ser analisado e muito bem analisado, para que a gente consiga ter sempre esse controle estratégico do que a gente está fazendo. E aí a nossa ventilação ela tende a seguir todas essas questões. Mas Gleico, você falou do PDCA e não falou do SWOT, por exemplo. Se eu faço análise do SWOT, por exemplo, o que eu tenho de força nesse caso específico, que é o S-Strength? O que eu tenho de força? Eu tenho conhecimento de tudo que está acontecendo. As minhas equipes elas estão sempre muito bem integradas. Tá? Então, se elas estão muito bem integradas, então isso fica muito mais fácil. Mas calma aí. Qual é a minha fraqueza? Minha fraqueza é que a gente ainda não tem pessoas que estão aceitando muito bem essas nossas novas alternativas. Então, isso aí pode estar influenciando no meu PDCA. Porque se as pessoas estão com dificuldades, eu não consigo fazer. Mas eu tenho uma oportunidade que é o SWOT, SWOT. Eu tenho uma oportunidade que é de mostrar para o pessoal que eu fazendo isso aqui, eu tenho uma melhoria, eu tenho um ganho, né? Eu tenho uma redução de custo da minha operação. Então isso aí é algo bom. Mas eu tenho uma fraqueza, né? Eu tenho uma ameaça no caso, eu tenho um triad, não sei a pronúncia correta, não sei. Eu tenho uma ameaça de que se eu faço esse processo todo aí, eu posso estar, por exemplo, eu estou viajando, eu nunca tinha pensado nessa relação agora, eu estou viajando nisso aí. Eu tenho essa minha ameaça, vamos pensar no que nesse meu sistema pode fazer. Eu posso ter que gastar muito dinheiro hoje para atualizar meu sistema de ventilação, por exemplo. E alguém pode não gostar disso. Mas se você mostra que de um lado tá bom, isso se torna mais uma oportunidade do que uma ameaça. Se eu não faço isso, por exemplo, se eu não revejo todo o meu processo, eu posso estar levando a multa. Isso é uma ameaça do meu sistema. Então eu analisar isso tudo é muito importante. Ver ventilação, ver sistemas, ver processos, engenharia de processos é muito inteligente. Então a gente fazer essas relações todas é importante demais, tá? Mas sempre lembrando que ventilação, ela sempre tem que estar muito interligada ao planejamento de lavra, ela tem que sempre estar muito interligada à segurança do trabalho, às operações, para que tudo isso esteja funcionando de forma adequada. Beleza, gente? Então, condicionar uma mina, falando agora de um contexto generalizado da disciplina, é você dar condições para que tudo aconteça. Dar condição é você dar segurança, é você melhorar a questão de iluminação, é você melhorar o sistema de drenagem, ventilação. E isso não é só para uma mina subterrânea, isso é para tudo, tá bom? Então é muito interessante com que vocês tenham essa noção de que todo o processo ele está interligado. Nenhuma atividade de mineração ela é isolada da outra, elas sempre estão uma interligada à outra, beleza? Então a gente finaliza assim a nossa disciplina, né? A nossa próxima atividade vai ser a nossa terceira avaliação e assim a gente encerra por aqui, tá bom? Prazer estar com vocês, vejo vocês em breve, assim espero, né? E fiquem com... Deixa eu clicar aqui para aumentar minha telinha para vocês verem minha cara melhor. Então, fiquem com Deus e a gente se vê recentemente, se tudo der certo. Precisando de alguma coisa, tem alguma dúvida, responde no fórum. Eu deixei várias perguntinhas soltas por aí. Responde lá no fórum, pessoal. É extremamente importante eu saber se vocês estão entendendo tudo que foi dado. É um assunto complexo e se vocês não falarem no fórum, eu vou entender que está tudo ok e pode não estar, não é verdade? Então, quebra essa aí pra mim, vamos nessa e até mais. Grande abraço.